E aí pessoal, meu nome é Rick Mazuca e nesse vídeo eu vou tocar o solo de Cowboys from Hell para vocês. E depois eu vou fazer uma análise desse solo, beleza? Vamos lá. Então, para a gente fazer essa análise, a gente tem que ver primeiro a harmonia da música, né? Vamos ver o que está rolando aqui na base. Já tem 4 acordes: um Mi, um Dó, um Lá maior e um Ré. Aí ele faz um riff para voltar. Esse riff, né, ele usa aqui a Blue Note, o quarto grau e o terceiro. Vocês viram que eu falei quarto grau, tal? Eu vou falar bastante disso nessas análises de modos gregos, intervalos. Então, para vocês acompanharem direitinho, tem que ter essa bagagem. Caso vocês não tenham, queiram aprender, eu dou aula por Skype. Vocês podem dar um toque aí e a gente conversa. Então, o único acorde que não faz parte do campo harmônico aqui nessa harmonia é o Lá maior. O resto tudo faz parte do campo harmônico de Mi menor. Então, vamos lá. Ele começa aqui, ó, na nota Mi. E depois ele toca o quarto grau aumentado, né? Ou quinta diminuta. Muita gente vai pelo caminho que modo grego que é esse? É o lócreo. Eu prefiro pensar que é a pentatônica com o Blue Note. Na verdade, só Blue Note aqui. A quarta aumentada e Blue Note é a mesma coisa. Então ele vai fazer essa frase aqui. Que ele faz, depois ele faz a oitava dela, né? Um pequeno motivo que ele vai ali e repete uma oitava acima. Depois ele vai fazer aqui, ó, essas 3 notas na sexta corda. Eu vou falar o intervalo da nota em vez de falar a nota. Ele faz a sétima maior, a tônica e a terça menor. Beleza? E esses intervalos aqui se caracterizam em qual modo grego ou qual escala? No menor harmônico. Então ele começa a pensar aqui na escala menor harmônica, mas depois ele pensa só durante um segundo, porque depois ele vai fazer essas notas, ó, eu vou falar as casas que elas estão. Casa 11, 12 e 15. Depois ele vai fazer essa frase aqui, ó. Em todas as cordas, tá? Ele vai fazer sempre essas casas em todas as cordas. Não existe nenhuma escala que tem essas notas exatamente desse jeito. O que ele faz? Ele começa pensando no menor harmônico e depois, como ele faz essa frase bem rápido, ele não está nem aí para a escala. Ele faz só pensando nas casas para dar um efeito legal. Ele não está pensando na escala, e sim num efeito, mesmo com notas fora, como ele está tocando muito rápido, dá um efeito bem bacana. E quando chega na primeira corda que ele repete essas casas várias vezes, volta a ser a menor harmônica de novo, porque a sexta corda é igual à primeira, então é a mesma coisa. Ou seja, olha só que interessante, né? Às vezes a gente fica tão preocupado em qual escala eu vou usar, tal, e ele não estava, durante um momento da música, ele não estava nem aí para isso. E logo em seguida, ele volta a pensar em escala assim. Aí, para dar um efeito de loucura e depois uma coisa melódica de novo, aí ele volta a fazer aqui a escala. Aí ele usa aqui os intervalos, a tônica, o segundo grau e o quarto grau, fazendo essa frase. Depois ele vai fazer uma frase parecida com outros intervalos, pegando aqui a tônica, a terça menor e a Blue Note. Aqui precisa ter um alongamento legal, né? Porque vai da casa 12 à casa 18, bastante ampla aqui essa abertura. Depois disso, ele vai fazer mais uma vez aquele lance de notas fora da escala, para fazer uma coisa rápida. Ele usa justamente essas mesmas casas, dessa última frase eram casa 12, 15 e 18. Aí ele vai fazer a mesma coisa na primeira corda, na segunda corda e na terceira corda. Ó, vocês viram que a sonoridade é meio maluca, né? Não tem nenhuma escala que tem todas essas notas numa mesma escala, né? Aí ou seja, ele faz aqui pensando no efeito e não
nas notas em si. E logo em seguida, para o solo voltar a ficar melódico, ele faz aqui a pentatônica, né? E depois ele repete aquele mesmo motivo do começo do solo, lembra? Só que ele vai fazer isso aqui. Né? Ou seja, o cara é muito inteligente na hora de construir esse solo. Ele usou momentos, notas da escala, outros momentos que ele queria dar um efeito, ele colocou notas qualquer, mais pensando na velocidade, num lance de efeito mesmo. Depois ele volta a fazer o mesmo motivo do começo, para ir o solo sendo uma história contada, né? Não notas jogadas de qualquer jeito. Depois dessa parte aqui, ele vai fazer mais uma vez a pentatônica usando a Blue Note. Agora eu tô fazendo tudo devagar, né? Mas ele faz isso aqui a milhão, igual vocês viram antes. E depois ele faz aqui notas da escala menor, né? Fazendo essa frase. E ele, quando tá chegando no finalzinho do solo, ele usa aqui o modo dórico, ó. Porque ele usa essa nota dó sustenido que não tem no tom de mi menor. Lembra que eu tinha dito lá no começo da harmonia que tem um acorde de lá maior? No acorde de lá maior tem esse dó sustenido, que é justamente a nota que ele usa aqui. Ou seja, o cara não deixa passar nada em branco, ele aproveita os elementos da harmonia para deixar o solo legal e faz essa frase. E finaliza fazendo notas da escala natural de novo. Né? Com um cromatismozinho aqui no final. Pô, aí vocês veem que o cara é um gênio mesmo, né? Tem uma pegada e não assim, é um gênio, mas ele não fica o tempo inteiro só pensando em nota, de escala e tal. O cara usa o feeling dele para fazer notas que não tem a ver com a escala também. Pô, isso daí é muito legal, um aprendizado muito grande que a gente tem quando a gente analisa uma música dessa, pra gente começar a usar nas nossas músicas também, ou nos nossos improvisos. Porque senão a gente só fica copiando, quando a gente não entende o que o cara pensou para fazer o solo, a gente só copia, vira um músico papagaio que só repete. Quando a gente entende o que ele pensou ali teoricamente, a gente consegue reproduzir isso em outros tons, nos nossos solos. Então é isso aí, pessoal. Depois deixe aí nos comentários os próximos solos que vocês querem que eu analise. E curtam, compartilhem. Até o próximo. Um abraço.